seu Domingo News está no ar a partir de agora, aqui no seu ponto direto, trazendo todas as informações atualizadas da prisão de Roberto Jefferson, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro e ex-presidente nacional do PTB, teve a sua prisão domiciliar reconvertida à prisão preventiva em regime fechado, por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Entretanto, ao chegar na casa de Roberto Jefferson, no litoral sul do Rio de Janeiro, uma equipe da Polícia Federal foi recebida a balas e a granadas. As últimas informações apontam que Roberto Jefferson teria disparado 2 tiros que teriam acertado 2 agentes da Polícia Federal, além de ter jogado contra eles pelo menos 3 granadas. Os agentes da Polícia Federal feridos nesta ação estão no hospital sem gravidade. Todas as informações você vai ter agora aqui no Domingo News, que estamos acompanhando todas essas informações, todo este desenrolar, já que até agora a última informação que recebemos oficial da Polícia Federal é de que Roberto Jefferson ainda não tinha se entregado, apesar de que informações preliminares já apontam que Roberto Jefferson já estaria sendo conduzido para a delegacia por tentativa de homicídio. Todos os detalhes você vai ter agora aqui no Domingo News, que está entrando no ar. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, também ex-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, teve a sua prisão domiciliar reconvertida para prisão preventiva em regime fechado por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A decisão foi acatada, foi um conselho, uma recomendação do Ministério Público e foi acatada por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Roberto Jefferson em regime fechado e com isso uma equipe da Polícia Federal foi até a residência de Roberto Jefferson, que fica no litoral sul do Rio de Janeiro. Quando chegou lá, a equipe da Polícia Federal foi recebida a balas. Pelo menos 2 agentes da Polícia Federal foram alvejados, estão feridos por conta desses disparos. Além dos 2 disparos de tiros de fuzil, Roberto Jefferson também lançou contra a Polícia Federal pelo menos 3 granadas. A informação que temos é essa: Roberto Jefferson fez um vídeo para as redes sociais onde ele confessa o crime e também ele mostra o resultado através das imagens de câmeras de um circuito interno que tem na casa de Roberto Jefferson. Logo em seguida, ele aparece dizendo que disparou tiros para se defender e não mirou nos policiais, mas sim no carro e próximo dos policiais apenas para assustá-los. Roberto Jefferson, oficialmente, segundo a Polícia Federal, ainda não se entregou, apesar de que informações preliminares ainda circulam extraoficialmente, precisando de uma confirmação de que Roberto Jefferson já estaria sendo conduzido para a delegacia mais próxima por tentativa de homicídio. Os 2 agentes da Polícia Federal, o delegado da equipe e uma agente da polícia que se chama Karina, os 2 foram levados para uma unidade de saúde e não correm risco de vida. Roberto Jefferson ainda estaria dentro de sua residência com familiares e dizendo que não iria se entregar de jeito nenhum. Roberto Jefferson também, essas aí é mais uma informação extraoficial, estaria começando ali entrar em um certo desespero e chegar a ameaçar, cogitar a possibilidade de tirar a própria vida.
Além da Polícia Federal, policiais militares do Rio de Janeiro estão na frente da casa de Roberto Jefferson e o ministro da Justiça do governo federal, Anderson Torres, está se deslocando até o local para tentar fazer com que haja uma negociação pacífica para a rendição de Roberto Jefferson. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, já se manifestou. Ele falou sobre a ação, onde a gente vai ver daqui a pouco a fala dele, mas nas redes sociais Bolsonaro lançou esta nota, onde ele confirma o envio do ministro da Justiça, Anderson Torres, até o local, mas também repudia e lamenta toda a ocorrência envolvendo Roberto Jefferson e criticou também a ação do Ministério Público em relação a esta atitude. Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou há pouco enquanto estava realizando um evento de campanha. Lula fez um discurso onde criticou a atitude de Roberto Jefferson, chamando a atitude de uma insanidade, uma aberração política. Ele disse que o ato de insanidade de Roberto Jefferson é uma aberração política oriunda da governabilidade do adversário dele, Jair Bolsonaro. A gente vai ver primeiro a fala de Jair Bolsonaro em relação a esta ocorrência onde você vê agora. Ele estava realizando uma entrevista para um podcast quando recebeu a notícia e soltou a seguinte declaração. Repudio as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino. Determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio. Ponto final. E Luiz Inácio Lula da Silva, como eu já tinha antecipado, criticou a atitude de Roberto Jefferson e chamou o ato de insanidade dele de aberração política. Deixa eu lhe falar uma coisa. As ofensas que esse cidadão, que eu prefiro não citar o nome, fez da ministra Carmen Lúcia, não é possível de ser aceita por ninguém que ama a democracia, que gosta da verdade e que respeita os outros. Não é possível. Sabe, ninguém tem o direito de utilizar os palavrões que ele utilizou contra uma pessoa comum, muito menos contra uma pessoa que exerce o cargo de ministra da Suprema Corte. Eu fui informado, mas ainda está muito incipiente, eu ouvi dizer que não só trocou tiro, como ele soltou uma granada. Ele jogou uma granada, sabe, nos policiais. Eu não sei o que está acontecendo, porque as informações estão chegando truncadas, mas me parece que a decisão era que ele saísse da prisão domiciliar e voltasse para a prisão. Eu não sei, é uma questão da justiça, uma questão da polícia. Vamos esperar que daqui a pouco a gente saiba de toda a verdade. Não sei o que ele falou, não sei se ele está fazendo uma live, não sei o que ele está falando. O que eu sei é que não é um comportamento adequado, não é um comportamento normal. Eu antes de ontem estava em Minas Gerais e a Marina foi jantar no restaurante do hotel e quando ela jantou, que ela levantou, um cidadão que estava com a sua esposa, levantou e começou a chamar ela de vagabunda. Ou seja, isso não acontecia na política brasileira nunca. Nós disputamos tantas eleições, sabe? Há 50 anos que nós disputamos eleições nesse país, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa, que esse cidadão, que é o meu adversário, estabeleceu no país. Ou seja, ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, e que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se o filho dele está ouvindo a mentira ou não. Ou seja, é desrespeito pela sociedade. Então eu acho que isso gera comportamento como esse do ex-deputado Roberto Jefferson e gera o comportamento de algumas pessoas que seguem o adversário nosso. Ou seja, não é a primeira violência, eu tenho visto pela imprensa padres sendo ofendidos, padres sendo atacados, pastores sendo atacados, evangélicos que são proibidos de entrar na igreja. Ou seja, é uma máquina de destruição dos valores democráticos.
É isso que está acontecendo no Brasil e é contra isso que o povo deve se dirigir às urnas no dia 30 de outubro. É isso. Em nota, a Polícia Federal disse que a diligência ainda está em andamento, ou seja, até agora não há nenhuma informação de rendição por parte de Roberto Jefferson. A filha de Roberto Jefferson, a também ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro, Cristiane Brasil, do PTB, teve a sua conta no Twitter suspensa pela rede social. Com isso, não há como ela se manifestar e nem a gente poder acompanhar por parte de algum membro da família de Roberto Jefferson as informações, os desenrolares das informações que estão circulando por conta justamente desta ocorrência. A gente continua vendo aí as imagens que nós recebemos do momento em que Roberto Jefferson gravava a chegada da Polícia Federal até a sua casa e logo depois mostrando o resultado da sua contrapartida, onde ele atacou a equipe da Polícia Federal com tiros, granadas e agora não está querendo se render, não está querendo se entregar. Essa é a realidade no momento atual que nós estamos acompanhando nesta edição especial do Domingo News. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com informações atualizadas sobre essa situação. Qual foi o motivo, a decisão de Alexandre de Moraes por trazer a prisão de Roberto Jefferson, que gerou toda essa confusão, faltando exatamente uma semana para o segundo turno das eleições, coisa que pode prejudicar principalmente Jair Bolsonaro. Eu explico melhor depois do intervalo. A gente volta já. Novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson. Agora há pouco, o portal Metrópolis confirmou que sim, Roberto Jefferson foi levado para pela Polícia Federal para ser interrogado por tentativa de homicídio. Roberto Jefferson está preso agora, segundo o portal Metrópolis. A Polícia Federal ainda não confirma oficialmente essa informação, somente aqui para ressaltar. Mas fato é que Roberto Jefferson está com mandado de prisão em andamento para ser cumprido pela PF, onde Roberto Jefferson, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, teria cometido repetidas violações da sua prisão domiciliar, onde Roberto Jefferson não poderia dar entrevistas e nem tampouco utilizar as redes sociais. Roberto Jefferson fez isso e ainda por cima não deu entrevistas, mas usou constantemente as redes sociais e ainda por cima ele atacou com xingamentos e associações à prostituição o trabalho da ministra do STF, Carmen Lúcia. Com isso, o Ministério Público recomendou o STF a reverter a prisão domiciliar em prisão preventiva em regime fechado de Roberto Jefferson e assim foi feito por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que é criticado ferrenhamente por Jair Bolsonaro e apoiadores. Apoiadores onde pode se colocar Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, no começo da sua carreira política, era um grande aliado do ex-presidente e candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E foi ele o responsável por divulgar o escândalo do Mensalão em 2005. Depois, Roberto Jefferson se opôs ao PT e estando agora aliado a Jair Bolsonaro.
ferrenhamente, por sinal. Roberto Jefferson, ele tem porte de armas, mas até agora ninguém sabe se as granadas que ele usou para atacar a Polícia Federal estavam legalizadas ou não, uma vez que granadas não são armas para porte comum. Elas são armas restritamente utilizadas para as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica. Um cidadão comum não podia utilizar granadas. Isso já é alguma coisa que precisa ser investigada. Roberto Jefferson, ele estaria sendo conduzido pela PF para a prisão por tentativa de homicídio, uma vez que dois agentes da PF foram alvejados a tiros, porém passam bem, graças a Deus, numa unidade de saúde, e ter lançado granadas contra a equipe. O ex-deputado logo depois fez um vídeo dizendo que não atirou neles. A intenção não era atirar nos agentes, mas sim atirar para assustá-los e dispersá-los, para poder ali, numa tentativa de defesa, tentar não ser preso. Roberto Jefferson, com isso, acaba cometendo um outro crime de impedir o trabalho da justiça e da polícia, já que a lei precisa ser cumprida. A gente vai ver agora as imagens do momento em que Roberto Jefferson filmava a chegada da Polícia Federal, logo em seguida, após a ação de Roberto Jefferson, o resultado da ação e um vídeo selfie que ele faz confirmando as informações do tiroteio. Vamos ver. Quero mostrar a vocês, ó. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz está plantada. O que eu quero, vocês sabem. O jogo que eu estou jogando, vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas está de pé a nossa bandeira, em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Estou de pé com vocês. Estou de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo, para que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender, e eu não vou me entregar. Estou mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta, é luta. Vou mostrar a vocês que o pau cantou. Eles atiraram em mim, eu atirei neles, ó. Estou dentro de casa, mas eles estão me cercando. Vai piorar muito. Mas eu não me entrego. Chega de abrir mão da minha liberdade em favor da tirania. Não faço mais isso. Chega. Vou cair de pé, como homem que sou. Sou líder. O líder não é só de palavra, dá o exemplo. O Brasil chegou no limite da tirania. Esses caras tiranizaram a gente. Xandão, Carmen Lúcia, Fachin. Tá aqui minha mulher em desespero, em pranto. Já é a quarta vez que esses caras voltam aqui. Chega. O pau cantou. Chega. Eu vou, se Deus quiser, vou embora, mas deixo plantado o meu exemplo. Não se entreguem ao Xandão, não se entreguem. Lutem contra a tirania. O perdão ao tirano é um assinte, é uma ofensa ao justo e ao inocente. Lutem. E eu peço a vocês, não se entreguem. Lutem, lutem, combatam pela democracia, pela liberdade. Deus, pátria, família, vida e liberdade, liberdade. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não estou atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. Arrebentou o vidro. Mas arrebentar vidro. Eu não aqui. Eu vou. Pera aí, só um minutinho. Eu não atirei em ninguém para pegar. Ninguém. Não atirei em ninguém para pegar. Tirei no carro e perto deles. Eram 4. Eles correram. Falei, sai porque eu vou pegar vocês. Isso é que vocês têm que saber. Mas eles vão vir forte. E eu não vou me entregar. Não vou. Chega.
É muita humilhação. Eu vi minha mulher chorando e eu fiquei impotente. Os caras pisando com a botina nas calcinhas, nos sutiãs, nas camisolas dela, por crime de opinião. Eu nunca vendi entorpecente. Eu não sou do PCC, eu não sou o Marcola, eu não sou do Vitem, eu não sou o Xandinho. Não dá pra mim. Esses caras me tratando desse jeito, não pode. Acabou. Ela faz um calmante da Lutem, para a nossa bandeira estar no topo do mundo, para que nós possamos colocar de pé novamente a cruz de Cristo no topo do mundo. Esse é o nosso objetivo. Deus vai nos ajudar. Eu deixo o meu exemplo. Eu estou deixando a minha semente plantada. Resistência. Resistam à opressão, resistam à tirania. Deus abençoe a todo o Brasil. Deus abençoe vocês. O ministro da Justiça, Anderson Torres, está indo para o Rio de Janeiro, já se deslocou para o Rio para tentar ali mediar a situação. Roberto Jefferson, como eu disse, é apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro e por conta disso ele pode vir a prejudicar o presidente com essa atitude. Muitos apoiadores de Jair Bolsonaro já estão se manifestando dizendo que a atitude de Roberto Jefferson não condiz com o apoio que é dado ao presidente Jair Bolsonaro, e sim uma problemática mais pessoal do que algo de campanha. Esta é a última semana de campanha dos presidenciáveis e outros candidatos que concorrem ao segundo turno nos estados. Com isso pode trazer repercussões extremamente negativas para a campanha de Bolsonaro, porque Roberto Jefferson, como eu disse, já apoiou Lula, mas hoje apoia Jair Bolsonaro. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco, novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson. Segundo o portal Metrópolis, Jefferson já está preso. A Polícia Federal ainda não confirma essa informação. A gente volta já já com novas informações. E a gente volta agora com o Domingo News trazendo novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson. Segundo o portal Metrópolis, Jefferson teria sido preso. Porém, a Polícia Federal não confirma essa informação até o presente momento. Roberto Jefferson teria recebido a balas e granadas uma equipe da Polícia Federal em sua casa no litoral sul do Rio de Janeiro. Roberto Jefferson, ele que é investigado por participar de uma organização criminosa para tentar criar uma série de ataques contra o Estado Democrático de Direito, estaria cumprindo prisão domiciliar, porém a sua prisão foi revertida para prisão preventiva em regime fechado por desrespeitar algumas diretrizes que compõem a determinação de prisão domiciliar. E também atacou a ministra do STF, Carmen Lúcia. A gente conseguiu agora há pouco o vídeo em que Roberto Jefferson ataca a ministra Carmen Lúcia e teria sido este o estopim para que Alexandre de Moraes determinasse a prisão do ex-deputado. O vídeo é extremamente chulo contra a Carmen Lúcia, onde Roberto Jefferson chama ela de prostituta e de outros palavrões, também associando ela fazendo comparações ofensivas contra a magistrada. Você vai ver agora o vídeo de 1 minuto e 2 segundos na íntegra a partir de agora. Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Aí que viram o cara e dizem: ih, beizinho no rabinho. Cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez.
Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, benzinho. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora, uma bruxa. Uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que tá aí nessa latrina, que é o Tribunal Superior Eleitoral. A Jovem Pan é uma rede de televisão e rádio que tem uma linha editorial que foi alterada recentemente também para se alinhar ferrenhamente ao governo de Jair Bolsonaro. A maioria dos analistas e jornalistas que compõem a programação da emissora são favoráveis a Jair Bolsonaro e sempre fazem defesas do governo do candidato à reeleição. A Jovem Pan News, ela está colocando uma tarja com o nome censurado em cima da logo da emissora, e a marca d'água da Jovem Pan é I Love You Jovem Pan, já que a Jovem Pan também é uma rede de televisão e de rádio, onde uma das rádios da Jovem Pan é a Jovem Pan FM, onde no Brasil inteiro ela distribui uma programação radiofônica voltada para o público juvenil, público teen. E com isso, ela é muito querida entre o público jovem por conta dessa rádio. Mas ela também é muito assistida pelos apoiadores de Jair Bolsonaro, já que, como eu disse, ela defende o atual governo de uma forma ferrenha, vamos dizer assim. E com isso ela está usando daquela linguagem mais jovial, da linguagem mais jovem, para atrair essa afinidade também com o público que utiliza mais as redes sociais. A Jovem Pan está fazendo a cobertura da prisão de Roberto Jefferson neste domingo, fazendo análises com os seus analistas. A Jovem Pan News sofreu sim esta prática de censura por parte do Tribunal Superior Eleitoral, onde o TSE acusa a Jovem Pan de disseminar notícias falsas sobre a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, a Jovem Pan não pode noticiar e nem opinar, nem ela nem os seus jornalistas, sobre qualquer acusação que envolva a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como por exemplo os escândalos do Mensalão e também do Petrolão, que foram investigados pela Operação Lava Jato até o final da operação que aconteceu entre 2018 e 2019. A Jovem Pan, ela sofreu essa prática de censura, sendo ela vítima da nova legislação pela primeira vez. Nas redes sociais, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mostrou um print, que é esse que você vê agora na tela, onde mostra a decisão liminar em que a decisão foi baseada, onde qualquer disseminação de notícia falsa por qualquer cidadão requer a pena de 2 meses a 1 ano de prisão ou multa equivalente a cerca de 150 dias. A decisão da pena é agravada quando o réu é um órgão de imprensa. Entidades de defesa da liberdade de expressão e de imprensa criticaram a decisão do TSE, considerando a ação do Tribunal Superior Eleitoral como interferência na liberdade do Estado Democrático de Direito. O Ponto Direto também vê com preocupação esta prática do Tribunal Superior Eleitoral na liberdade de imprensa. Criticar a linha editorial de um jornal ou de um veículo não significa necessariamente que você queira que aquele jornal acabe. Até porque é uma empresa que lá trabalham pessoas que precisam se manter recebendo salários para poder sobreviver. Mas apesar disso, a Jovem Pan, a gente também do Ponto Direto reconhece que a Jovem Pan também cometeu práticas inaceitáveis na prática da ética jornalística e que ela precisa vir a ser punida em relação a estas práticas, a estes delitos. Entretanto, censurar a Jovem Pan
é considerado um ato preocupante para a liberdade de expressão que continua a se postergar aqui na democracia brasileira. Afinal de contas, nós já passamos por isso no período da ditadura militar e sabemos que qualquer prática de censura é inaceitável no Estado democrático de direito. E foi tentar defender ferrenhamente a Jovem Pan, criticando ferrenhamente a prática de censura, que Roberto Jefferson foi preso. Teve a sua prisão domiciliar reconvertida para prisão preventiva em regime fechado. De acordo com o portal Metrópolis, Roberto Jefferson já está preso, mas a Polícia Federal não confirma a decisão. A Polícia Federal cumpre o mandado de prisão de Roberto Jefferson e agora, com o ataque cometido por ele, Roberto Jefferson também poderá vir a responder por tentativa de homicídio. Jair Bolsonaro e Lula já se manifestaram criticando a ofensiva de Roberto Jefferson. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi mais além. Mandou o ministro da Justiça, Anderson Torres, até o Rio para tentar mediar a situação. E a gente daqui a pouco volta com novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson. O seu Domingo News volta já. Nós voltamos com novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson. Agora, neste momento, estamos acompanhando as notícias que estão sendo vinculadas pela TV Jovem Pan. A equipe da Jovem Pan está na frente da casa do ex-deputado Roberto Jefferson, no litoral sul do Rio de Janeiro. E o que a gente consegue ver aqui nas imagens da Jovem Pan é totalmente o contrário do que o portal Metrópolis vinha dizendo, que o Roberto Jefferson já estava preso e que já estava sob poder da Polícia Federal. A Polícia Federal está na casa de Roberto Jefferson tentando negociar a rendição pacífica do ex-deputado. Roberto Jefferson será conduzido para a prisão, cumprindo agora a determinação do STF em prisão preventiva em regime fechado. Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, porém ele teria descumprido algumas normas da prisão domiciliar e com isso ele precisa agora cumprir em regime fechado. Roberto Jefferson está em casa, segundo a Jovem Pan, está em casa, está lá também na casa dele. A Polícia Federal, a Polícia Militar do Rio de Janeiro também estão aliados tentando negociar a rendição pacífica de Roberto Jefferson, como por exemplo o ex-candidato à presidência da República pelo PTB, Padre Kelmon, onde neste momento eles estão tentando negociar a rendição do ex-deputado. O ex-deputado que recebeu inicialmente a Polícia Federal, uma equipe da PF, a balas, a 2 tiros de fuzil e 3 granadas. Foram lançadas pelo menos 3 granadas contra os agentes. 2 agentes da PF ficaram feridos, foram levados para uma unidade de saúde, porém eles já receberam alta e já estão em casa. Uma pastora do ex-deputado está dando neste momento uma entrevista para a Jovem Pan, onde deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que aqui a imagem da Jovem Pan, onde essa pastora está dando entrevista neste momento e dizendo que Roberto Jefferson agora estaria mais calmo, mas ele ainda seguia muito nervoso por conta dessa determinação judicial. A filha de Roberto Jefferson, também ex-deputada federal, Cristiane Brasil, teve a sua conta no Twitter suspensa
por conta justamente dessa disseminação. Mais cedo, ela publicou um vídeo nas redes sociais onde ela defendeu o pai e a gente vai ver agora. Meu pai hoje está enfrentando, hoje domingo, meio-dia, meu pai está enfrentando a Gestapo do Xandão, sozinho, a balas, pois não vai se entregar ao totalitarismo, à ditadura do judiciário sobre a democracia. Isso é só o estopim do que vai acontecer daqui para frente, caso aconteça alguma coisa com meu pai. O que eu tenho para dizer a vocês é que ele não vai se entregar. Meu pai não se entrega. Acabou. A masmorra para ele acabou. Ninguém vai calar a voz de um inocente que diz a verdade. Pode não ser o que vocês concordam, mas é a verdade. Tudo o que eu queria dizer ele fala. E eu e mais uma galera vamos lutar por ele e por todos os brasileiros. Eu tenho certeza que a Polícia Federal, os agentes que estão na porta do meu pai, são da Gestapo do Xandão, da Polícia Política do Xandão. Porque a Polícia Federal não vai na casa de ninguém domingo. Se acontecer alguma coisa com meu pai, Xandão, a ordem partiu de você. E é você que será responsabilizado, porque a Polícia Federal não entra na casa de ninguém domingo, a não ser que seja por ordem de um canalha, de um criminoso, feito você. E é atrás de você que o povo brasileiro vai. E eu vou estar lá com eles, Xandão. Meu pai não tem nada de louco. Eu vi agora a imprensa tentando já fazer meu pai que agiu como jagunço, que não soube agir na questão da Carmen Lúcia, porque meu pai está enfrentando a bala. A bala. A Gestapo, a polícia política do Xandão, que é um tirano que resolveu achar que manda no Brasil. Xandão, você não manda no Brasil. E meu pai não tá maluco. E se você entrar na casa do meu pai vai sucumbir às suas ordens e às suas balas. E nós vamos atrás de você. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Bom, agora, neste momento, segue ainda as negociações de tentar a rendição de Roberto Jefferson para ele ser conduzido até a prisão, para ele poder cumprir o cumprimento de determinação do STF. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o seu Domingo News com essa cobertura especial dessa ação, né, dessa determinação de prisão de Roberto Jefferson, que reagiu da forma como reagiu, atacando uma equipe da Polícia Federal. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Nós voltamos agora com o Domingo News com uma notícia que acaba de chegar. Acaba de ser confirmado que Roberto Jefferson vai se entregar. É a informação oficial que nós temos por parte da Polícia Federal. A equipe da PF está na casa de Roberto Jefferson negociando, mas já existe essa possibilidade. Roberto Jefferson vai se entregar. Como ainda não está definido, mas que Roberto Jefferson vai se entregar, Roberto Jefferson vai se entregar. Esta é a notícia que vem agora da Polícia Federal. Neste momento, em frente à casa de Roberto Jefferson, estão apoiadores, pessoas que estão defendendo Roberto Jefferson, criticando esse mandado de prisão que foi imposto contra o Roberto Jefferson, mas que neste instante sai a notícia de que ele vai se entregar. Roberto Jefferson está dentro da sua residência, está dentro de casa, mas já disse a polícia que vai se entregar. Junto com eles estão
o Padre Calmon, o ex-candidato à presidência pelo PTB, o partido de Roberto Jefferson, que o substituiu nessa campanha, nessa candidatura, já que ele se candidatou à presidência, mas teve a sua candidatura impugnada pelo TSE. Também estão presentes lá na residência familiares, agentes policiais da Polícia Federal e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e a todo momento chega mais pessoas para tentar ali acompanhar, curiosos, principalmente defensores de Roberto Jefferson, que estão contra a prisão do ex-deputado federal. Roberto Jefferson, que no passado já apoiou Luiz Inácio Lula da Silva do PT, se envolveu no escândalo do Mensalão em 2005 e agora é apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro já se manifestaram contra a ofensiva de Roberto Jefferson neste domingo, onde o Supremo Tribunal Federal determinou a reconversão de prisão domiciliar para prisão preventiva de Roberto Jefferson, acusando de ter violado algumas diretrizes que fazem com que a pessoa possa cumprir corretamente o regime de prisão domiciliar. Com isso, ele teve a sua prisão domiciliar revogada e reconvertida para prisão preventiva em regime fechado. Uma equipe da Polícia Federal foi até lá, a casa dele, no litoral sul do Rio de Janeiro, para poder cumprir o mandado de prisão. Entretanto, Roberto Jefferson, ele reagiu disparando 2 tiros de fuzil e lançando 3 granadas contra a equipe da Polícia Federal. 2 agentes ficaram feridos, os 2 foram atendidos e já receberam alta, e o Roberto Jefferson então começou a dizer que não ia se entregar, não vai se entregar. Chegou a circular a possibilidade de cogitação de Roberto Jefferson tirar a própria vida, mas isso foi descartado. Portanto, neste exato momento, a notícia também circulou de que ele já estava preso pelo portal Metrópolis, mas essa informação, como a gente está acompanhando aqui pelas imagens da TV Jovem Pan, não é verdade. Roberto Jefferson, até agora às 5h40 da tarde deste domingo, segue dentro da sua residência, segue em casa, mas a notícia da Polícia Federal é de que Roberto Jefferson vai sim se entregar. Quando e como ainda não sabemos, mas ele disse que vai se entregar sim. Portanto, a gente vai seguindo, acompanhando neste domingo o desenrolar dessa história que surpreendeu a política do Brasil neste domingo, último domingo antes do segundo turno das eleições, que já é de hoje a 8, no próximo domingo, onde a gente vai fazer também a cobertura aqui no Ponto Direto. Mais que isso, para essa última semana de campanha, prejudica drasticamente a campanha de Jair Bolsonaro, já que se trata de um atual aliado de Bolsonaro nesta circunstância. Antes da gente encerrar, a gente vê aqui, vou mostrar mais uma vez as imagens da TV Jovem Pan aqui ao vivo para vocês, onde vocês podem perceber que há vários apoiadores ali na frente da casa de Roberto Jefferson, tentando ali criar um sinal ali de apoio, demonstrando aí um sinal de apoio ao ex-deputado e ex-presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. Roberto Jefferson ainda não se entregou, mas assim que ele se entregar, o Ponto Direto vai trazer essa informação para você. A gente volta daqui a pouco com novas informações sobre a prisão de Roberto Jefferson aqui no Ponto Direto. O seu Domingo News fica por aqui, voltando domingo que vem, se Deus quiser, para a cobertura eleitoral. Mas a gente está vendo aqui que, veja, neste momento, última atualização que temos agora é que algumas pessoas neste momento que estão na frente da casa de Roberto Jefferson
estão fazendo uma manifestação neste momento contra a prisão do ex-deputado, considerado por eles como uma prisão política. Portanto, agora sim a gente encerra o Domingo News. Voltamos daqui a pouco trazendo a informação da oficial prisão de Roberto Jefferson, e daqui a pouco a gente traz essa informação para vocês. Uma última notícia que acaba de chegar também. As notícias chegam a todo momento, e claro, a gente não pode encerrar o jornal sem divulgar essas notícias para vocês. Portanto, chega agora a informação de que o ex-candidato à presidência pelo PTB, que substituiu Roberto Jefferson nessas eleições, o padre Kelmon, acaba de entregar as armas de Roberto Jefferson à Polícia Federal. Portanto, agora sim, voltamos daqui a pouco com novas informações no Ponto Direto sobre a prisão de Roberto Jefferson. Seu Domingo News fica por aqui. Voltamos domingo que vem com a cobertura eleitoral, se Deus quiser. Ótima semana para você. Daqui a pouco eu volto com novas informações.